Oi, YouTube. Tudo bom? Galera, eu tô tentando melhorar a qualidade aqui. Tô notando? É isso. Hoje a gente vai reagir a esse vídeo aqui do Stax, Gustavo Pinheiro, que eu adoro, inclusive, maravilhoso. O garoto que acreditava ser o Jeff the Killer. Se você tá na internet há tempo suficiente, você muito provavelmente acompanhou ou participou aí do surgimento das creepypastas, que são histórias de terror criadas ou baseadas em alguma história real e amplamente divulgadas na internet. Foi dessa época que saiu o icônico Slenderman, por exemplo, e o Jeff the Killer, e esse último foi provavelmente o motivo pelos quais inúmeras crianças perderam suas noites de sono, imaginando o sorriso lunático da imagem nos cantos escuros das suas casas. Ai, eu nunca tive esse momento, nem com Momo, nem com Jeff the Killer, blá 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 blá, blá Slenderman. Mas, gente, tem uma certa agonia, né, em ver esse tipo de coisa. Dá um negócio que se você sonha, você fica meio traumatizado. O problema é que nem todos tiveram esse medo, muito pelo contrário, alguns criaram um fascínio pela história de Jeff e um garoto específico ficou tão obcecado ao ponto de levar esse fanatismo pra vida real. E é esse caso que vamos contar hoje. Então se você curte aí os casos criminais, deixa um joinha aí pra mim pra poder me ajudar, se inscreva se você for novo por aqui. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze, pessoal. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Crash, o Vou passar a Mines, o Slime, propaganda, o Idol, galera. o jogo. O contador em simples e o valor podem ser são para beleza? Pouco se sabe sobre a infância de Donovan Nicholas, além de que morava com seu pai Shane em Ohio. Quando Donovan era ainda bem novo, seu pai começou a se relacionar com uma nova mulher. Foi assim que Heidi Faye Taylor entrou na vida de Donovan como sua nova mãe. Ela estava na faixa dos 20 anos quando isso aconteceu e já tinha 2 filhos de relacionamentos anteriores, o Todd e a Alyssa. Donovan se dava muito bem com todos, especialmente com Todd, com quem costumava brincar e dividia gostos similares. Em suma, a família parecia ir muito bem. As crianças estudavam muito, tiravam notas boas, enfim, tudo parecia perfeito. Em 2016, Todd e Alyssa saíram da casa onde a família morava para seguirem seus caminhos, deixando Donovan na época com 13 anos sozinho com seus pais. E podemos sim falar pais, pois a essa altura Donovan realmente considerava a Heidi como sua mãe. Eles tinham uma boa relação, ele continuou bem na escola, enfim, a vida seguia normalmente, mas as coisas estavam prestes a mudar. Parecia que à medida que o tempo chegava, o Donovan ficava cada vez mais adolescente. Ele passou a não respeitar mais os limites dos pais, começou a arranjar brigas a todo momento e tirar notas baixas na escola, e tudo isso era um reflexo do tempo excessivo que o garoto passava na internet. A essa altura, em meados de 2017, Donovan havia se tornado um usuário assíduo de fóruns, especialmente esses aí que tratam de creepypastas. Uma em especial que chamou a atenção do garoto foi a do Jeff the Killer. Essa história se espalhou muito rapidamente pela internet, então existem diversas versões, mas a mais comentada conta que Jeff era um adolescente que sofria bullying no colégio. Em determinado momento, os garotos que zombavam de Jeff no colégio atearam fogo nele, o deixando completamente desfigurado. Após a recuperação, já em casa, sua Assista Pobre Flix. Esse assunto é sério, muito sério, mas, gente, pelo amor de Deus. mãe teria o encontrado cortando um sorriso no seu próprio rosto, pois segundo ele mesmo já não dava mais pra sorrir por conta própria. Além disso, Jeff teria queimado as próprias pálpebras, fazendo com que ele mantivesse seus olhos Inclusive, vocês já viram que agora tem uma cirurgia pra deixar a pessoa com um sorriso permanente? Tipo assim, quem tem o descanso invertido, tem gente que é meio assim, né? Naturalmente. Aí agora tem uma cirurgia que a pessoa fica assim. olhos abertos para sempre. E enfim, só pra ser bem resumido aqui, Jeff teria matado a sua própria mãe e em seguida saído de casa para causar um massacre, tirando a vida de centenas de pessoas. Assim como todo mundo que já ouviu falar sobre essa creepypasta, Donovan ficou impressionado e decidiu buscar novas informações, só que isso passou do ponto e acabou virando uma obsessão. Inclusive os amigos dele da escola disseram que ele falava o tempo todo sobre a história de Jeff, sobre sua personalidade e tudo mais, e que também queria agir como ele. Um desses amigos, no meio tempo, disse a Donovan que tinha vontade de fazer um assassinato em massa na escola, um massacre, e Donovan, que já estava com a cabeça 100% ocupada dentro desse assunto do Jeff, só respondeu que se tornaria o Jeff the Killer. Mas ao contrário do seu amigo, que provavelmente só estava brincando ou falando da boca pra fora, era como se agora Donovan tivesse decidido se tornar uma espécie de assassino vingativo, e nesse mesmo período, ele começou a se relacionar com uma garota virtualmente. Eles se falaram por bastante tempo, mesmo sem se ver pessoalmente, e à medida que as conversas se tornavam mais intensas, o teor delas também. E assim, Donovan
Donovan e sua namorada passaram a trocar fotos íntimas com frequência e, eventualmente, a Randy, a sua mãe, acabou vendo uma dessas trocas no celular do filho. Ela não achou aquilo certo, afinal Donovan tinha apenas 14 anos de idade, e ela então confiscou seu celular, o proibindo de usar e ainda dizendo que contaria tudo pro seu pai. Donovan não aceitou aquilo muito bem, pra ele não tinha nada de errado com as fotos e ela não poderia fazer isso de simplesmente confiscar o seu próprio celular. Além disso, Donovan se sentiu profundamente envergonhado e humilhado. A sua mãe havia acabado de ver frase por frase e foto por foto do seu lado mais íntimo, e como se não bastasse, ela estava prestes a contar tudo pro seu pai. Porém, Reid seguiu seu dia normalmente, mas Donovan ficou com isso 24 horas na cabeça. O que, enfim, seria algo comum para um garoto de 14 anos, mas ele não era comum. Ele queria se vingar da humilhação que havia sido submetido, e para Donovan não havia maneira melhor de fazer isso do que se inspirando na sua obsessão do momento, o Jeff the Killer. Em abril de 2017, Donovan se vestiu inteiramente de preto, entrando rapidamente na cozinha e pegando uma faca. Em seguida, ele foi até o banheiro, onde tentou cortar as marcas de um sorriso em suas bochechas usando uma agulha. Após estar satisfeito com o resultado, ele desceu as escadas e se escondeu no final delas, esperando o momento perfeito para agir. Ele esperou por alguns minutos e, quando percebeu que sua mãe não iria descer, decidiu chamar por ela, que desceu rapidamente. Assim que ela chegou nos últimos degraus, Donovan a agarrou por trás, sacando a faca e a esfaqueando repetidamente. Ao todo, Reid recebeu cerca de 60 facadas em todo o seu corpo. Esse momento foi tão brutal e do nada que o garoto até cortou a sua própria perna no meio do processo. Ele deixou a Reid caída no chão enquanto ela implorava para ele pedir ajuda para emergência, e enquanto isso ele caminhou até a cozinha e pegou um copo d'água para ele mesmo poder tomar. Nesse meio tempo, a Reid conseguiu subir as escadas sorrateiramente para poder pegar o seu celular, só que o garoto viu e foi atrás dela. Ele então foi no quarto dos pais, abriu a gaveta do criado mudo e tirou uma pistola 9mm e, enfim, encerrou a tortura por ali. Donovan esperou alguns minutos antes de pegar o celular, descer as escadas e ligar para a emergência, protagonizando uma das ligações mais bizarras. Conheça o Wix Studio, onde a liberdade criativa encontra eficiência total. Bizarras já feitas. I just killed my mother. And What happened, sir? I just killed my mother, and I need to go to the hospital. And what happened? It wasn't me who killed her. It was Jeff. What happened? Who did it? Jeff. Yeah, I'm sorry, this is becoming really hard to Nossa, explain, parece um surto but I psicótico, kinda não é? have Alguma coisa another nesse person sentido. inside me. Okay, are you okay? No, I stabbed myself. You stabbed yourself? Yes. What happened to your mom? He killed her. He snapped. All right, are you able to say who's with you? I am by myself. Me and Jeff. Okay, and what happened to your mom? What did you do? He stabbed her. Then he shot her. But I swear it wasn't me. It was Jeff. Jeff is inside me. Jess is inside you? Yes. Okay. He sometimes takes control, and I've no control over him. Why did you hurt your mom, or why did Jess hurt your mom? He was always tired of her. She always did drugs, and she totally like ignored me. Like once she hit me, and she was done. Donovan tentou de todas as formas possíveis culpar o Jeff, tentando provar que ele era inocente e que realmente dividia seus pensamentos com alguém aí. I am so scared. I didn't want to kill her. I hate Jeff so much. He's gonna make me die in prison. He couldn't have taken somebody else. No, it took me. Me to be a stupid person. You said Jess did it. Is Jess there? Is he still there with you? Well, yeah, Yeah. he's always inside me. He always talks to me. Well, here they are. Donovan? You okay? Anybody else here? Oh, no. Keep drinking. Okay. Put your hands on your back. Okay? Don't move.
A polícia encontrou Heidi caída no chão com 60 ferimentos de faca e um tiro na cabeça. Quando souberam da notícia, a família toda ficou em choque. Nem seu pai ou seus irmãos ou pessoas próximas, amigos, professores e tudo mais poderiam imaginar que isso poderia acontecer dessa forma tão brutal. Até porque tudo que ele demonstrava em casa era a personalidade de um adolescente em crescimento. De acordo com as leis de Ohio, o tribunal pode transferir uma criança para ser julgada como adulto caso ela tenha pelo menos 14 anos e não haja expectativa de que o acusado possa melhorar e ser reabilitado. Foi exatamente. Cara, eu sinto que nos Estados Unidos muita coisa assim acontece anormalmente. Não sei se essa palavra existe. Ai, mas não, isso é mito e tal, porque tem a questão de que a polícia lá funciona melhor. Eu ouvi alguém falando isso realmente, que, por exemplo, lá se pega mais casos de serial killer, né, que vão preso e tudo mais, porque a polícia, ela é toda interligada em todos os estados. Então aqui no Brasil, por exemplo, não aparece tanto porque a gente ainda não tem esse sistema completamente organizado como é lá. Mas nesse tipo de caso aqui, que aparece uma pessoa que parece que tá num surto, ou sei lá, ela se impressionou com alguma coisa e começa um certo movimento, algo desse tipo. Cara, eu não sei. Eu acho que pra lá tem alguma coisa, não sei, na socialização. Não sei se na socialização, mas tipo assim, alguma coisa que. Talvez mesmo na socialização, não é querendo encontrar justificativa pra nada. A gente já até falei sobre isso aqui. Não é porque você consegue explicar uma causa que ela necessariamente justifica algo que, pelo amor de Deus, é horrível, né? Mas tem muita essa cultura de bullying, né? Tem muita essa cultura esquisita. E pra cá, pelo menos, eu acho que não se aplica tanto. Exatamente esse cenário que aconteceu com Donovan e ele foi transferido para ser julgado como adulto. Além do caso dele ser de uma brutalidade assustadora, o garoto ainda era considerado um risco para a sociedade. Seu julgamento aconteceu em 2018, quando ele completou 16 anos, e na frente do juiz ele seguia dizendo que não foi ele, e sim o Jeff que cometeu o crime. Seu advogado chegou a tentar alegar que Donovan era clinicamente insano para tirá-lo do processo, mas ele foi considerado mentalmente competente para seguir com o julgamento. A acusação afirmou que Donovan não tinha dupla personalidade, mas sim estava usando isso como desculpa para fugir da acusação. O advogado de defesa, por sua vez, afirmou que sim, ele sofria de transtornos de identidade, mas ele acabou sendo rapidamente refutado por psicólogos que afirmaram que o tal transtorno de Donovan era baseado em filmes e contos de terror. Eventualmente, ele foi examinado por psicólogos e considerado legalmente são. Eu tenho uma certa tendência a patologizar. Tornar patológico tudo que eu vejo assim de muito anormal, porque eu não consigo acreditar que existe algo que seja intrinsecamente maligno, sabe? Algo que seja naturalmente mal. E essa é a resposta que você vai dar, porque isso é muito simples pra mim. Ah, essa pessoa fez isso porque ela é má, só isso. Tipo, não, entendeu? Então eu tenho uma certa tendência a tentar encontrar explicações psicológicas, psiquiátricas pra pessoa. E por mais que eu não ache também, assim, quer dizer, né? O que eu posso achar? Não sei dessa pessoa, mas que não deve ter um problema desse nível, que realmente estava se utilizando de algum tipo de transtorno e tudo mais pra poder se safar, também não é uma pessoa completamente sã da cabeça, entendeu? Tem alguma coisa a mais, porque não é aceitável fazer esse tipo de coisa. E no meu caso, eu realmente não acredito muito em você ser maligno puramente porque sim, entendeu? Porque você nasceu assim, porque você é isso. Sei lá, pra mim não faz sentido. Tendo Talvez apenas exista, eu só traços não de sei. depressão. O psicólogo Daniel Rinco foi designado pelo tribunal para conduzir uma bateria de exames e avaliar o estado mental de Donovan, e finalmente afirmou que o acusado tinha total condições de receber tratamento dentro da prisão. Daniel afirmou que era muito raro para pessoas que portam esse tipo de doença agirem de maneira violenta, principalmente de uma maneira tão brutal como o do crime cometido por Donovan. Ele reiterou também que o garoto apresentava Não, mas com certeza, não é porque você tem um problema, um transtorno e tudo mais que você vai ser idiota, entendeu? E que você vai ser criminoso, e que você vai ser algo ruim. sim um risco verdadeiro para a sociedade, visto que o próprio garoto afirmou que o Jeff tinha impulsos violentos e que queria matar outras pessoas além de Heidi. Daniel então diagnosticou Donovan com dissociação de identidade, mas que ele poderia sim ser reabilitado. Com essa afirmação, o advogado dele pediu que seu cliente não fosse mandado para uma prisão, mas sim para uma unidade de tratamento, questionando se existia uma questão social sobre em que idade desistimos das crianças em termos
termos de reabilitação e em que idade não desistimos. Levou menos de 2 horas até que o veredito fosse dado. Donovan foi considerado culpado pelo assassinato de Heidi Faye Taylor e sentenciado à prisão perpétua, sendo elegível para condicional apenas em 2046. Após a sentença, Donovan pediu desculpas pelo que fez e afirmou que não havia razão para aquilo ter acontecido. Ele disse: "Eu não ligo para mim como ligo para minha família. Não ligo para quanto tempo vou ficar preso. Só quero o que for melhor para minha família." Ele disse também que gostaria de receber o tratamento psicológico e psiquiátrico para tirar o Jeff da sua cabeça. Todd, um dos filhos de Heidi, afirmou que tudo isso condizia com o que ele havia dito para eles durante as entrevistas, mas no julgamento, Todd disse que não tinha como saber se tudo aquilo era sincero, afinal, qualquer um pode pedir desculpas. No fim do julgamento, o advogado afirmou que tinha a intenção de entrar com recursos, o que fez com que o caso se estendesse para os anos seguintes. Isso se deu pois eles estavam discutindo se era certo ou não julgar o Donovan como adulto, e caso não, a decisão final poderia ser repensada. 3 juízes votaram contra a reversão da decisão, afirmando que foi certa a transferência dele para um tribunal de maiores, porém outros 4 juízes votaram para que a decisão fosse repensada, porque, apesar de tudo, ele ainda era muito jovem e poderia ser reabilitado. E o advogado do garoto complementou dizendo que no dia do crime ele estava usando até uma camisa preta de dragão que brilhava no escuro, e que na época, novamente, ele era uma criança e devia ter recebido tratamento condizente com a sua idade. Aos 20 anos de idade, teve seu caso enviado novamente para o Tribunal de Menores Infratores. Em 16 de junho, ele entrou com um recurso afirmando ser culpado sim dos assassinatos, sendo julgado novamente, só que dessa vez pelo Tribunal de Menores Infratores, e havia ali uma chance de que sua pena fosse diminuída. Lá, ele explicou por que não procurou ajuda psicológica antes, quando era mais novo. Basicamente, Donovan disse que aos 14 anos não estava com a cabeça centrada, e nisso ele acabou se sentindo extremamente sozinho, começou a entrar nos pensamentos muito confusos, ainda mais estando imerso aí em fóruns de terror, e que olhando pra trás ele vê que estava totalmente enganado, que ele tinha uma família que sim o amava e que era culpa dele não ter enxergado ou percebido isso antes. Ele afirmou também que todos os seus demônios foram embora com a ajuda da terapia e que se encontrou com Deus e hoje se enxerga realmente como uma pessoa. E no fim ele disse que queria fazer o possível para diminuir a dor da sua família, que inclusive respondeu essa declaração dele. I don't see how a person can come back from that and be a good person. If he does and he gets a little piece of paper saying he's rehabilitated or however that works, as far as I'm concerned, that it's just stuff to start a fire. It means nothing to me. O juiz lamentou para a família, dizendo que o tribunal de menores já não podia fazer muita coisa porque ele já estava para completar 21 anos de idade. O que acontece é que, de certa forma, o Donovan não podia mais ser julgado ali. Como o rejulgamento não aconteceu na data certa, se criou uma brecha ali onde ele não poderia ser julgado por nenhum tribunal. Ao final, o juiz aplicou uma sentença de 25 anos à prisão perpétua. Sendo assim, caso ele violasse qualquer termo que eles tinham fechado ali, ele iria cumprir essa pena. Mas agora ele era sim, aliás, ele é um homem livre. You're gonna get justice for your family and your mom, and then guess who gets to walk away? I feel that it is a misjustice, I'm appalled. Donovan foi levado para o departamento de serviço de menores, onde ele poderia receber ali algum apoio antes de sair em liberdade, afinal, ele passou todo o período ali da adolescência preso. E a ideia era colocar na cabeça dele que ele precisava sim continuar com os tratamentos, além de, enfim, reinserir ele na sociedade. No dia 9 de julho, ele finalmente completou 21 anos de idade e passou a ser legalmente maior de idade, mas não havia mais nada ao seu redor em relação à justiça, pois os tribunais que estavam com seu caso não tinham mais responsabilidade sobre ele. Seu pai, o Shane, foi quem o buscou, Todd estava no banco do carona e Donovan entrou no banco de trás. He was in the back with a box of his stuff from prison. It was very quiet. He didn't say a word. I looked at him in my rearview mirror and I was like, if I hear your name in any negative way, I'm not going to tell you what's going to happen because I don't exactly know, but just know I don't want to hear your name. Unless it's for getting Citizen of the Year. He told me he understood. He assured me that he's gonna keep going to counseling. He's gonna keep seeing doctors and stuff and slowly try to get his life together. And he says he hopes one day that we can put this behind us. And then he started crying. I was like, it'll never happen. It's like, I'm sorry. As much as I love you and as much as I care about you, it's never gonna happen. Desde a sua saída, Shane e Donovan... Isso é muito complicado, né? Isso me lembrou aquela frase, que não que se aplique na mesma dimensão aqui, mas... Eu amo você, mas eu não gosto mais de você, sabe? É essa coisa, tipo, ó, eu te amo e tudo mais, você é família, mas não tem como continuar, porque foi uma coisa que não tem perdão, entendeu?
deram apenas um depoimento público afirmando que ele continuava tendo assistência médica para sua saúde mental. Não esqueçam de conferir o meu último vídeo sobre a mulher mais procurada do FBI, que roubou milhões de dólares em bitcoins e simplesmente desapareceu do mapa por anos, e todos acreditavam que ela estava apenas escondida aproveitando seu dinheiro, mas informações de grupos criminosos que a protegiam mudaram todo o rumo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí alguma coisa, se inscreve e dá um like. E tchau, beijo!